Porque a lei veio por Moisés, Jesus trouxe graça e verdade. João 1:17. Se inscreva no canal e compartilhe com um amigo. Amém, amados. Graça e paz aos irmãos aqui presentes. Graça e paz também aos irmãos aqui pela gravação. Nós hoje não iremos utilizar o projetor, o Data Show. Hoje vai ser aquela escola dominical da graça de Deus. Nós vamos falar sobre o tema a manipulação textual. Nós vamos continuar falando, que eu já falei algumas vezes sobre isso, de alguns textos que deixa o povo de Deus encucado, deixa o povo de Deus ali, sabe, o que isso quer dizer, o que isso significa dentro do contexto, o assunto que estava acontecendo aqui, o porquê dessa fala, essa frase solta, por que essa frase está ali. Então, é necessário a gente perguntar, questionar sobre esses pontos. Dentro do sistema religioso tradicional, ninguém tem direito de perguntar. O pastor, ou o padre, o líder, ele tem lá a palavra dele, e a palavra dele ali acabou. Ninguém vai questionar. Se questionar, ele diz que já não é daquele grupo, e aí vai usar um texto bíblico, porque sempre é assim. Como disse João, se fosse dos nossos, permanecia no nosso meio. Mas eles não são dos nossos, por isso não permaneceram. Sempre assim, usando um texto fora do contexto para se justificarem. Se você questiona uma autoridade dessa, pressiona, pergunta, indaga sobre alguma coisa, você já está aí agora se levantando contra o ungido de Deus. Tudo fora do contexto. Queridos, isso é manipulação textual. É a pessoa manipular o texto ao seu bel prazer. Sabe? Então, nós hoje, conhecendo a mensagem da graça, e quando nós falamos de conhecer a mensagem da graça, não significa que porque você conhece o Evangelho da Graça, que você vai conhecer todos os pontos bíblicos. Não, tem muita coisa aqui que você não conhece. Mas você pode perguntar, porque a própria mensagem da graça, ela vai trazer luz a certos textos que estão obscuros, que ainda estão em trevas. Por quê? Porque a religião, ela nos iludiu de tal forma que hoje existe, eu tenho certeza que existem alguns textos aí, que você ainda fica assim, mas... E quando não é um texto, é uma experiência que você teve. Foi uma situação que você enfrentou. Então, algumas pessoas, quando nos vêm pregando, principalmente da tradição religiosa, vou fazer pose, principalmente da tradição religiosa, diz assim, esse irmão não tem mais fé, porque ele não acredita no diabo. Eu tenho que ter fé para acreditar no diabo. Não, ele não tem fé não, porque ele não acredita no mundo espiritual, ou talvez é porque ele nunca passou por isso. Meus queridos, a primeira coisa que quando eu comecei a ministrar o Evangelho da Graça, comecei a entender, uma das primeiras coisas que eu falei para minha esposa, e depois fui falando para algumas pessoas mais próximas, foi justamente dessas coisas que a gente espiritualizava, que a gente descobriu que não é verdade. Uma das primeiras coisas que eu lembro foi falar em línguas. Então imagine que todo mundo me via como um pregador pentecostal e tal, e aquela coisa toda, e de repente eu chego, gente, essas línguas que eu falo, que eu falava, que vocês falam, gente, isso não é bíblica, isso não existe. Isso aí foi inventada pelos homens, isso é coisa moderna. Isso não tem respaldo bíblico. Mas você falava, irmão, e a gente via Deus em você. Não, vocês não estavam vendo Deus em mim. Vocês estavam se emocionando dizendo que Deus estava nessas línguas. Deus está em mim, eu não preciso estar falando essas línguas, não. É vocês olharem para o meu caráter, a minha conduta, o meu testemunho. Deus está em você, não é você estar dando esse show, falando, embolando a língua. Não tem nada a ver uma coisa com a outra, não. As línguas que a Bíblia fala são idiomas. Tem nada a ver com labachúria. Mas um texto isolado, ou seja,
quando alguém se utiliza de um texto e manipula aquele texto, as pessoas acreditam nisso. Porque aquilo é falado com tanta ênfase por tantas pessoas que acaba se tornando uma verdade. Mas isso não é. Nós precisamos examinar. Tá bom? Então eu vou estar falando aqui de alguns assuntos. Se vocês aí lembrarem de uma passagem, de uma fala de Jesus, de alguma situação que vocês até hoje têm dúvida, né? Seja específico, pergunte ali para a gente ver se a gente consegue distinguir o que estava acontecendo ali. Eu vou começar com um texto interessante que está aqui no livro de Zacarias, no capítulo 3. Então, mesmo você em graça, quando você lê esse texto aqui, eu tenho certeza que muita gente vai ficar ali com a pulga atrás da orelha. Por quê? Porque isso foi pregado durante 20, 30 anos que você passou na religião, e todo mundo leu de uma forma sem uma revelação do Evangelho, e acabou que espiritualizando isso aqui. Então diz assim, ó lá. Primeiro começa com a seguinte situação. Era uma visão. Pronto. Quando você vê alguma coisa, visão, um arrebatamento de sentido, tomado para alguma situação transcendental, você já começa a compreender que aquilo não é real. É uma visão. É um sonho. Quem está entendendo? Eu tava essa semana tirando um cochilo na casa da minha tia, e aí eu acordei assustado. Eu estava sonhando, e no meu sonho, foi aquele sonho depois daquele churrasco, sabe? Aí eu acordei sonhando que onde eu deixei o carro, tinha estourado um buraco, tipo uma fossa, e o carro afundou. E aí os 4 pneus arriou dentro daquele buraco. E aí eu assustei, e aí eu levantei e falei assim, com meu tio, né? Falei, rapaz, eu acordei assustado agora que o carro aí onde eu deixei parado, afundou os 4 pneus. E eu tomei um susto. Aí ele falou, rapaz, e é engraçado que aí tem uma fossa, onde o carro está. Eu falei, que coisa, né? Eu falei, aí? Ele disse, aí, está desativada, mas tem um buraco aí. Eu fiquei assim, por via das dúvidas, na próxima eu não deixo o carro ali, eu deixo... Então, eu tive um sonho. Então, e aí pode acontecer alguma coisa, irmão Elcio? Pode. Mas significa que vai acontecer exatamente como você sonhou? Não. Você pode sonhar uma coisa com você e acontecer com outra pessoa. Você pode sonhar uma coisa com outra pessoa e acontecer com você. Você pode sonhar com uma coisa que, na verdade, você já ouviu alguém contando, é algo que está lá no passado, mas ficou no teu subconsciente, e você depois dormiu, sonhou com aquilo que alguém tinha te contado. Ah, revelação. Não, foi algo que aconteceu lá no passado. E você pode ter uma imagem, uma projeção de algo que pode acontecer no futuro também? Pode, porque na vida sempre vai acontecer alguma coisa. Nós somos seres humanos, nós estamos dentro de uma condição humana onde a gente vai enfrentar essas situações. Tá bom? Então vamos lá. Vamos adiantar aqui. Olha lá. Zacarias capítulo 3. E me mostrou o sumo sacerdote Josué, o qual estava diante do anjo do Senhor. E Satanás estava à sua mão direita para lhe opor. Pronto. Então, em uma visão, o profeta Zacarias está dizendo que tinha um sumo sacerdote, que esse Josué não é aquele Josué sucessor de Moisés, tá? O general de guerra, o soldado. Então mostrou Josué, o sumo sacerdote, o qual estava diante do anjo do Senhor. Anjo aqui é mensageiro, tá? Diante do anjo do Senhor. Não significa que anjo aqui seja um ser angelical. Podia ser também uma pessoa, um homem, um mensageiro. E Satanás estava à sua mão direita para lhe opor. Mão direita na Bíblia, ou destra, ou à direita, sempre se refere a alguém de autoridade. Tudo indica aqui que Satanás, que isso aqui é uma figura de linguagem, uma força de expressão, Satanás aqui era alguém que tinha certa influência, certa autoridade, que estava à direita, que estava à destra, que tinha o poder para se levantar contra. Era uma oposição, como se fosse
a jogada política, né? Tinha a oposição. Então, o anjo estava ali diante de Josué e Satanás estava à sua mão direita para se lhe opor. Mas o Senhor disse a Satanás, olha lá, o Senhor disse a Satanás: o Senhor te repreende, ó Satanás, sim, o Senhor que escolheu Jerusalém te repreende. Aí agora vai continuar, ponto e vírgula, vai continuar o assunto. Não é este um tição tirado do fogo? Quem é o tição aqui em questão? Josué. Não é Satanás não? Não é o anjo não? Não é o Senhor não. Josué. Josué é um tição tirado do fogo. Quando você tira um tição da fogueira, o que acontece? Apaga. Isso é uma visão. É aquilo que a gente estava falando aqui em off. Você deixa de se reunir em graça ou deixa de assistir aqui as lives, naturalmente você vai se esfriando. Você vai se acomodando, vai relaxando. Uma mensagem que te impactava, que você assistia os irmãos pregando, talvez hoje não causa mais tanto impacto. Por quê? Porque você já se ocupou com tantas coisas, já se envolveu com tantas situações, que tá. O irmão que está pregando aí, beleza. Mas talvez, há um tempo atrás, essa mesma mensagem, esse mesmo mensageiro, fez você parar. Meu Deus, que palavra maravilhosa, Deus está falando comigo. Mas talvez hoje não. Por quê? É um tição que saiu do fogo. O sistema religioso diz que o membro que sai da igreja, ele é uma brasa, né, que saiu do fogo e vai se apagar. Só que eles levam para o lado espiritual. Vai perder salvação, Jesus vai voltar e ele vai ficar. O que não tem nada a ver. Que a gente sabe que há naturalmente um esfriamento em relação àquele grupo que ele convivia, tanto no sistema religioso, em qualquer segmento. Quem aqui já teve uma amiga, um amigo de verdade, que você achava que era carne e unha, de repente a faculdade, o trabalho, o casamento, a família, te tirou e hoje você não é tão apegado assim. Você tem aquele sentimento no teu coração, eu gosto de fulano, né? Aquela pessoa era meu amigo, minha amiga, mas não é mais igual era antes. Você se fala, tá, mas cadê aquela coisa de infância, de comer junto, de brincar, assistir um futebol, ou novela, ou tomar um chá? Não tem mais. Por quê? Porque as ocupações da vida, a correria do dia a dia, os trabalhos, naturalmente os relacionamentos se esfriam até dentro do próprio casamento. Entra ali na rotina e tal, e as pessoas vão se acomodando. Então, o que estava acontecendo com esse Josué era isso. E Deus disse, o anjo disse: esse aí não é um tição que foi tirado do fogo? E quando esse tição foi tirado do fogo, ele começou a se apagar. Cadê aquela chama viva que havia? E isso dentro de um contexto da lei. Porque aí você vai entender o sentido de Satanás, de oposição, de sacerdote, né? Ele era um sumo sacerdote. Então, o que era que o sumo sacerdote fazia dentro do contexto da lei? Vamos lá. Tinha uma profecia, aliás, era lei, né? Que dizia assim, o fogo arderá. Quem nunca não ouviu isso no sistema, né, irmão? O fogo, aí os pregadores diziam, aleluia, e o fogo arderá continuamente no altar e não se apagará. Não era assim? Aí a irmã se arrupiou toda, já. Olha os irmãos ali. Tem irmão ali que já está embolando a língua já. Era assim mesmo, irmão. Não era? E aí você diz, eita Deus, né? E isso mexe ou não mexe com o emocional? Mexe, irmão. O irmão, mas por que o Senhor não faz isso em graça de vez em quando? Eu tenho medo de fazer isso. Não, medo de fazer isso, eu vou fazer assim igual? Não. Mas por que você não prega assim mesmo em graça, dando essa sacudida para a gente se animar? Eu tenho medo de fazer isso. Sabe por quê? Porque isso aqui não vai sustentar você no seu trabalho, na sua casa, nos seus problemas. Isso vai te animar até aqui. O irmão Elson hoje deu uma palavra, ele estava com aquela energia, com aquele fervor, até me alegrei. Se alegrou. Mas é melhor trazer uma consciência tranquila, pura, verdadeira, do que um momento de emoção onde vai passar. Onde daqui a pouco se esfria. É o tição que se apaga. Então, lá na lei dizia, o fogo arderá continuamente no altar e não se apagará.
O fogo arder no altar era sinônimo que o sacrifício estava sendo feito. Tinha que ter o sacrifício lá. O altar era... Novamente, né, falando da manipulação do texto, o altar não é isso que os pastores evangélicos inventaram. Uma plataforma onde tem uma bateria, onde tem um microfone do pastor, onde tem umas cadeiras. Ei, aqui é o altar de Deus. Isso não é altar, gente. Isso é uma propaganda enganosa. Isso é uma plataforma, é um palco, é um palanque, não é altar. Altar era uma caixa quadrada de madeira de acácia, revestida de bronze, onde os sacerdotes colocavam os animais para ser sacrificado. E ali eles colocavam fogo, eles sacrificavam o animal primeiro, como era o ritual. Pegava o cordeiro lá, limpo, sem mancha, sem ruga, né, que já tipificava e apontava para Cristo. Eles lavavam aquele animal primeiro, né? Por isso que Jesus é batizado nas águas como o Cordeiro de Deus, para ter aquela lavagem simbólica da lei. Eles lavavam o animal, depois emolação, sacrificava aquele animal. Aí o sumo sacerdote pegava o sangue, não é isso, irmão Cunha? Me corrija se estiver errado. O sumo sacerdote pegava o sangue daquele animal e espargia sobre a congregação de Israel, jogava sobre o povo de Israel. E aí depois que ele pegava aquele sangue e jogava sobre a congregação, aquele sangue apontava para o sangue de Cristo que ia ser derramado na cruz, que era o sangue que remia o pecado. Aquele sangue trazia consciência de pecado, não tirava o pecado, não remia o pecado, trazia consciência que aquele povo era pecado, e por isso aquele cordeiro inocente estava sendo morto no lugar do povo que merecia a morte. E aí aquele sangue era derramado sobre a congregação de Israel, e aí ele pegava agora aquele animal, já sem um sangue, e também havia uma proibição do povo de Israel comer sangue. Aí o religioso vem hoje e diz assim, não, você não pode comer sarapatel. Sarapatel é sangue, a Bíblia diz para não comer sangue. Não, aquilo era para os judeus, por causa do derramar de sangue sobre a congregação de Israel. Por causa daquele simbolismo do sangue lá no Egito, lá no umbral da porta. Todo aquele ritual, todo aquele sistema pactual. Não tem nada a ver com você não comer sangue. Ai, prepara aí, irmão, uma galinha caipira com aquele sangue talhado. Oh, glória! Aleluia! Ui! Aí ele derramava aquele sangue sobre a congregação, pegava aquele animal, colocava no altar e colocava fogo. E a gordura, né, o cheiro, se é que podemos dizer assim, chamava de cheiro lá no texto, né? Subia as narinas de Deus. E aí Deus se agradava porque via que o povo estava sacrificando. Enquanto o povo sacrificava, era sinônimo de que o povo reconhecia que era pecador. E era isso que Deus queria, que o povo reconhecesse. Vocês são pecadores, vocês transgridem a lei, vocês não conseguem cumprir essa lei. Então tinha que sacrificar. Quando eles deixavam de sacrificar, foi quando apareceu o profeta Elias, que o povo deixou de sacrificar, deixou de adorar a Deus. Uma hora era Deus, uma hora era Baal, né? E aí foi onde o profeta veio, conhecido como profeta do fogo, para incendiar mesmo ali, porque o altar estava quebrado. Aí o profeta improvisa ali aquele altar, manda derramar água ali no rego, nas valetas, e ora, e fogo de Deus cai do céu e enxuga tudo aquilo ali, mostrando que Deus era um fogo consumidor, como disse o apóstolo Paulo na carta aos Hebreus. O fogo que representa o juízo de Deus, a justiça de Deus, o julgamento de Deus. Então, aquele sacerdote colocava aquele animal para ser queimado e a fumaça subia. Por isso que o fogo tinha que arder continuamente no altar. Sempre tinha que ter sacrifício. E o que tem a ver com Josué? Josué era sumo sacerdote. E o que era que Josué era? Um tição que tinha sido tirado do fogo. Se ele era tirado do fogo, ele não estava mais no ofício sacerdotal. Josué não estava mais oferecendo sacrifício. Josué estava desanimado. Josué estava em iniquidade. O que era que os sacerdotes tinham que fazer? Andar na linha lá, nas regras, né? Porque eles apresentavam sacrifício por si mesmo e pelo povo a Deus. Então eles tinham que estar lá em linha com aquele sistema sacerdotal.
Eles entravam lá para sacrificar o Senhor, eles entravam lá com chocalhos, né, no pé, para mostrar que de fato Deus estava recebendo e o povo ficava cá de fora, ouvindo para ver se Deus estava recebendo, porque se o chocalho parasse de tocar, o sacerdote foi fulminado. E aí, nessa aqui, o sacerdote Josué é esse tição tirado do fogo, alguma autoridade ali que estava à destra, à direita, que o texto aplica e chama de Satanás, se colocava contra. E Satanás se levantou contra. Ou seja, Deus viu em Josué alguém que era digno de ser restituído ao posto. Alguém que estava se arrependendo, que queria de fato assumir novamente a sua posição. Alguém que estava caído, mas queria se levantar. E o próprio Deus estava levantando ele. Só que sempre é assim. Você talvez já teve problema com álcool, com droga, com briga, com tanta situação. Aí Deus te levantou, Deus te ergueu, Deus te limpou. Mas sempre tem lá um satanazinho da família, né? Um parente lá, né? Sempre tem. É um Satanás. Hoje diz que é crente. Mas fazia isso, fazia aquilo outro. E tá assim, ó. Ele não quer ver você prosperar. Ele não quer ver você viver em paz com a sua família. Ele está de olho para ver se você cai. Para quando você cair, ele dizer, não falei? Nunca me enganou. São os satanases das nossas vidas. Então esse Satanás, tudo indica aqui, que era alguém de lá mesmo, de dentro da panela lá. Era alguém próximo, não era alguém de longe. Era alguém que conhecia Josué. Então quando o anjo chega e vai limpar ali aquele sacerdote, esse Satanás, que é uma pessoa, não é um ser espiritual, ele se opõe. Aí o texto diz assim no 2, Zacarias 3:2, mas o Senhor disse a Satanás, o Senhor te repreende, ó Satanás, sim, o Senhor que escolheu Jerusalém te repreende. Não é este um tição tirado do fogo? Porque o Senhor que escolheu Jerusalém, o Senhor que escolheu um povo. Será que um Deus que escolheu Jerusalém, um Deus que escolheu um povo, um Deus que escolheu uma nação e abandonar uma pessoa, um filho? Isaías disse, ainda que uma mãe venha abandonar o seu próprio filho, todavia eu jamais me esquecerei de ti. Na palma das minhas mãos o teu nome está gravado. Então Deus não ia escolher, não ia rejeitar ele. Ele era um eleito, ele era um escolhido. Ele tinha um propósito, falhou, caiu, era um tição tirado do fogo, mas era de Deus. E Satanás, e vai, e não é enganoso, e é isso. Mas Deus conhecia a mente de Josué. E aí o texto vai continuar. Esse não é um tição tirado do fogo? 3. Ora, Josué, vestido de vestes sujas, estava diante do anjo. Aí, o texto já começa a revelar. Josué estava vestido de vestes sujas. Dentro daquele contexto sacerdotal, é só vocês pesquisar depois, que não tem tempo para isso. Tinha que andar alinhadinho, tudo perfeito, a roupa era assim, né? a mitra, o quipá, as orlas, as pedras, tinha que estar tudo bem caracterizado, bem trabalhado, linho fino, tudo perfeito. Mas aquele sacerdote, as vestes dele estavam sujas. Então, se alguém estava com as vestes sujas e era alguém que ministrava sacrifício, é claro que Satanás ia se opor. É claro que alguém ia apontar. É claro que alguém ia criticar. E alguém estava ali, do lado, colado nele, criticando, apontando, zombando. Mas a religião aplica isso aqui como um ser espiritual. O que um ser espiritual tem a ver com isso aqui? Nada. Já que Josué estava em pecado, vamos continuar o texto e aí depois eu volto a esse ponto. Assim, ora, Josué 3. Ora, Josué 3:3. Ora, Josué, vestido de vestes sujas, estava diante do anjo. 4. Então, falando, ordenou aos que estavam diante dele, de Josué, dizendo: tirai essas vestes sujas,
Olha, o anjo mandou as pessoas ali tirarem as vestes sujas de Josué. E lhe disse: eis que tenho feito com que passe de ti a tua iniquidade, e te vestirei de vestes nova. Aqui tem revelação, irmão. Passa de ti a iniquidade, tira de ti a iniquidade, tira as vestes sujas e colocam as vestes novas. Aí vem Paulo lá na graça e diz assim: eis que as coisas velhas, tudo se fez. Aí Paulo diz assim: o homem tem que despir da velha natureza e se revestir de Cristo. Uma vestimenta nova. E a vestimenta ali está falando de terno, de gravata, de roupa? Não, na linguagem de Paulo já não é isso. Na linguagem de Paulo já é uma vestimenta na mente, uma renovação no entendimento, no homem interior. Lá o sacerdote era o homem exterior. O homem exterior tinha que tirar aquelas vestes sujas para ele servir no altar, para ele voltar a sacrificar. Porque se ele não tirasse aquelas vestes sujas para servir no altar, Satanás estava ali para se opor. Na graça é diferente. Se você não se revestir de Cristo, se você não se revestir da graça de Deus, se você não tirar as vestes dos maus costumes sujas da sua vida e se revestir do amor, da misericórdia e da bondade de Deus, Satanás vai sempre aparecer na sua vida. Aí diz que é crente, mas estava ali falando isso, falando pornografia, falando isso, aquilo, outro. Está assim, Aí quando a gente fala sobre isso, tem uns engraçadinhos em graça que dizem assim: irmão, mas você prega a graça obrigando as pessoas a viverem em santidade. Não, irmão, a própria palavra da graça nos ensina isso. Nos despir da velha natureza, do velho homem, nos tornar novas criaturas no Senhor. Porque a lei tudo era sombra. Então ordenou dizendo: tirai essas vestes sujas. E lhe disse: eis que eu tenho feito que passe de ti a tua iniquidade, né? E te vestirei de vestes novas. Quando foi que a iniquidade passou? Quando Cristo vai para a cruz, tira a iniquidade do povo. O pecado que fazia separação, dizendo o profeta Isaías 59:2, né? O pecado que fazia a separação entre nós e o nosso Deus. Aí o Senhor na cruz tira aquele pecado e estabelece a graça. Tira aquela iniquidade, estabelece uma nova aliança. Faz nova todas as coisas velhas se passam e tudo se faz novo. Versículo 5. E disse eu: ponha-lhe uma mitra limpa sobre a sua cabeça, ou quipá, e puseram-na uma mitra limpa sobre a sua cabeça, e vestiram de vestes, e o anjo do Senhor estava ali, aprovando, vendo a transformação e a mudança de vestes de Josué. Mas eu não acredito na mudança. E quem disse que é para você acreditar? O anjo do Senhor estava ali. Ou seja, a presença de Deus estava ali. É Deus que está na tua vida. É Deus que sabe o que está aqui na sua mente. É Deus que sabe com o que você está se revestindo. Você não tem que provar nada para ninguém. É claro que, naturalmente, você vai externar aquilo que você está vivendo no teu interior. Mas antes de você querer provar que você é, o anjo do Senhor está aí. Ou seja, a presença de Deus está na tua vida, Ele já te conhece. Não precisa você provar nada para ninguém. O anjo do Senhor estava ali, vendo tudo, presenciando tudo. Irmão Elcio, mas o anjo do Senhor está presente, ou seja, a presença do Pai em nossas vidas. O Senhor está em nossas vidas, o Senhor habita em nós. Sim, mas os adversários também existem. Paulo disse: uma porta se me abriu no Senhor para a pregação do Evangelho. Eu ia ter com vocês, mas há muitos adversários. Ou seja, se Paulo dissesse: há muitos diabos, há muitos satanás tentando me impedir. Aí na outra passagem lá em Tessalônica, Paulo disse: eu queria ter com vocês não só uma vez, mas 2, 3, mas Satanás me impediu. Adversário. Quem era Satanás? Quem era? Os judeus
que mataram Jesus, mataram os profetas, e disse Paulo, nos persegue a nós, para que a palavra da salvação não chegue na sua vida, para que a palavra da roupa limpa não chegue na sua vida, para que a palavra que venha tirando da sua mente essa mitra suja e venha te colocar uma kippah nova, uma consciência pura, uma couraça da justiça, não venha repousar sobre você. Então você percebe que tudo que está no Antigo Testamento, ela tem um simbolismo que aponta para aquilo que Cristo ia fazer. Lembra do que Paulo falou em Efésios? Revesti-vos, pois, da couraça da justiça. Os judeus lá, os sacerdotes, colocavam a couraça. Coloca o capacete da salvação, a consciência, uma mente saudável. Os judeus lá, os sacerdotes, colocavam a kippah. Tinha que estar limpa, né? A mitra. E calça os pés na preparação do evangelho. Lá também tinha os calçados. Tudo tinha. Se revista do novo homem. Lá tinha que se revestir das vestes sacerdotais. Lá era apresente o sacrifício, na graça é viva o sacrifício de Cristo. Versículo 5. E disse eu, ponha-lhe uma mitra limpa sobre a sua cabeça, e puseram uma mitra limpa sobre a sua cabeça, e vestiram vestes, e o anjo do Senhor estava ali. Versículo 6. E o anjo do Senhor protestou a Josué, dizendo, olha lá, ó, aí agora vem o, estou te limpando, estou te revelando a palavra, estou trazendo a consciência pura para você, agora você não está mais no engano. Entendeu? Amém, igreja da graça? Porque uma coisa é quando você estava lá no engano, que você fazia tudo que o pastor, que o homem mandava, e você acreditava que era para Deus. Mas agora na graça não, Deus descortinou, abriu a nossa mente, abriu o nosso entendimento. E aí o anjo lá, ele estava dizendo, ó, vem cá, versículo 6. E o anjo do Senhor protestou a Josué dizendo, é como se o Espírito da graça dissesse hoje, você hoje não é mais enganado, você não vai no monte oferecer sacrifício, você não vai mais fazer jejum, você não vai dar mais dízimo, você não vai ficar aí falando labachúria. A revelação agora protesta no nosso espírito, já clareou a nossa mente. Versículo 7. Assim diz o Senhor dos Exércitos, se condicional, consciência, não é obrigado. Dizendo, versículo 7. Assim diz o Senhor dos Exércitos, se andares nos meus caminhos, se andares nos meus, o anjo falando para Josué, depois que tirou as vestes sujas. Aí vem Jesus dizendo, eu sou o caminho. Se andares nos meus caminhos, e se observares as minhas ordenanças, dentro do contexto da lei, qual é a ordenança que Jesus deixou? Novo mandamento que vos amei uns aos outros. Jesus, como sumo sacerdote, ele traz a ordenança nova. Também tu, ele passando a responsabilidade para Josué, tu julgarás a minha casa. Casa aqui não era o templo, casa aqui era o povo, era a nação de Israel. Tu julgarás a minha casa e também guardarás os meus átrios, e te darei lugar entre os que estão aqui. E quem estava ali à direita dele? Satanás. Então você observa que Satanás, que estava ali à direita dele, não tem nada a ver com ser espiritual. Era alguém que se opunha, alguém que se levantava contra, que não concordava, não aceitava aquilo que Deus estava fazendo na vida do sacerdote Josué. Não. Já viu o tal do... É o jubileu que chama, né? Que um pastor derruba outro para assumir o lugar, não é isso? Ah, não. Ele já deu o que tinha que dar, já está velho. Ou vamos tirar daqui, mandar para outro lugar, vamos puxar o tapete dele. E aí a gente assume o lugar. Era mais ou menos o que estava acontecendo. Talvez fosse alguém, né? Que quisesse o lugar de Josué. E Deus estava restaurando para Josué. Mas é assim ou não é? Na tua vida, no teu trabalho vai ser assim.
Aí você está lá se profissionalizando, estudando, se dedicando. Alguém te prometeu lá uma promoção, mas tem alguém do lado ali. Ei, já estou aqui há mais tempo. Eu já estou preparado há mais tempo. Aí vai colocar fulana? Não, tem que ser eu. Tem que ser eu. Não é isso? E chega com você. Oi, amigo, oi, amiga. Te abraça, te beija, dá um cafezinho. Cuidado. Dá um chocolate com chumbinho. Tá rolando muito isso aí, viu? Pra quê? Pra tomar o lugar do outro. Hoje em dia o negócio tá feio. Briga por namorado, briga por marido. Tá uma confusão, eles estão matando. Satanás. E por que Satanás? Porque tá ali colado com você, não tá longe não, é alguém de perto, mas é teu adversário. Judas estava ali, ó, comendo pão na boca. Jesus estava na boca. E Jesus dizia, eu sei que tu é Satanás. Pedro via Satanás em Judas? João via Satanás em Judas? Ninguém via, só Jesus. Judas estava ali, Judas também era um anjo de Deus. Tanto é que Jesus disse, um de vocês vai me trair. Pedro estava pensando que foi porque alguém não tinha comprado pão. Não estava entendendo o que estava acontecendo, mas Jesus estava ali ligado. Não, tem um aqui no nosso meio, não está longe, porque Satanás, diabo, não está longe, está perto. Não foi isso que Jesus falou de Judas? Eu não escolhi vocês os 12, João 6, 70 e 71? Eu não escolhi vocês os 12, um de vós é ou Satanás, porque diabo é porque é do grego, né? Satanás é porque é da origem do hebraico, né? Ra-Satã. Então um de vós é Satanás, um de vós é o diabo. Jesus disse, um de vós é o diabo. E no versículo 71, dizia ele isto de Judas Iscariotes, que sendo um dos 12, era aquele que havia de trair. Então Satanás estava ali. Naquele contexto, quem era o anjo do Senhor ali? Quem era o sumo sacerdote ali? No contexto de Judas? Jesus. Jesus era o sumo sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque. E quem era que estava sujo? Quem era que estava sujo? Jesus era sujo? Jesus, como Josué, estava com as vestes sujas? Na alma, no espírito? Não, porque ele não pecou. Só que tem um porém. O pecado, a sujeira do povo caiu sobre quem? Isaías profetizou. Ele foi ferido por causa das nossas. O castigo que nos traz a paz estava sobre. Então Jesus estava sujo pela lei. Não sujo de coração, porque ele não era sujo. Não sujo de alma, de mente, porque ele não pecava. Mas ele estava sujo pela lei, pelas maldições do povo que já estava profetizado sobre ele. Então Jesus era aquele Josué que estava ali, que tinha que apresentar o sacrifício, mas as vestes dele, porque estava dentro do Antigo Testamento, estava suja, manchada de pecado, não dele, do povo que estava sobre ele. Até porque dizia, maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. E quem era Satanás que estava ali do lado de Jesus, assim como estava do lado de Josué? Judas. Não, eu não concordo. Eu vou vender ele. Eu vou faturar com ele. E assim estão os satanáses com Bíblia na mão, faturando em nome de Jesus. Faturando, vendendo Jesus, comercializando Jesus. Porque falar que Judas vendeu Jesus por 30 moedas é fácil. E hoje que ele vende por milhões. Vende por voto. Vende por terreno, por carro, por mansões. E aí? É fácil falar que Judas traiu Jesus. E eles estão traindo hoje. A torta e direito. Até porque o nome Josué tem o mesmo sentido de salvação, sabia? Então Josué lá quer dizer o Senhor salva, o Senhor que salva, alguma coisa do tipo. Aí vem Jesus, que é aquele que estava ali, que promovia a salvação também. Mas aquele que estava sujo com o pecado do povo que estava sobre ele. Está onde, irmão, isso? Na Bíblia. Gálatas capítulo 4 diz que nascido sob a lei, nascido sob o pecado. Mas assim como o Senhor tirou a mitra suja de Josué e colocou a mitra limpa, assim como o Senhor tirou
as vestes sujas de Josué e colocou vestes limpas, assim Deus Pai fez com Cristo. Tirou aquela capa suja do Antigo Testamento, a lei que foi abrogada na cruz, e revestiu ele de uma nova aliança, de uma nova posição, que foi a graça de Deus por Cristo, para absolver o seu povo. Lembrando que tudo da lei, irmão, era sombra. Hebreus 10 diz isso. Tudo na lei era sombra. Por isso que o perigo das pessoas pegarem o texto e manipular o seu bel prazer. Esse é o tema, para não fugir muito aqui do assunto. Então as pessoas pegam o texto e manipulam. O Satanás aqui é o capeta que está de olho em você se você deixar a igreja evangélica. Nada a ver. Versículo 8. Versículo 8? Ouve, pois, Josué, sumo sacerdote, tu e os teus companheiros que se assentam diante de ti, porque são homens portentosos. Eis que eu farei vir o meu servo, novo. Aí, ó, o renovo. Quem era o renovo? Isso era uma profecia já designada para Cristo. O renovo do Senhor. O novo do Senhor. Então esse é um dos pontos que eu queria citar, que também é manipulado pela tradição religiosa, e eles pegam esse texto aqui e espiritualiza, mas não explica que isso aqui era uma profecia, era uma visão de situações que ocorria, e assim como Satanás se opunha contra Josué aqui, aí você vai ver em Jesus também Satanás se opondo. E vários tipos, né? Porque Satanás é um adjetivo. Então, um dos satanases, né, que se opunha contra Jesus, Judas, o traidor, era um Satanás. O ego humano, a soberba da carne, da natureza, o diabo no deserto, propondo para Cristo, se tu, porque você vê que a tentação ali, diferente de um Judas apontando e vendendo, ali era na consciência dele, colocando dúvida, ou trazendo dúvida para a sua própria natureza. Se tu és filho de Deus, lança-te daqui, porque está escrito, aos teus anjos dará ordem. Que era que dizia que estava escrito? A lei. Porque foi Moisés que escreveu o Salmo 91. 91, versículo 7. Aos anjos dará ordem. E a profecia do Salmo 91 apontava para Cristo. Aí quando a tentação vem, se joga, que Deus te pega, manda anjo. Ele dizia também, não tentarás o Senhor, teu Deus. A tentação vinha na palavra, dando sugestões, mas a resposta também vinha na palavra, livrando. Está escrito, está escrito. Transforma essa pedra em pão. Tu não é filho de Deus? Tu já está aí 40 dias com fome? Transforma a pedra em pão e come, rapaz. Tu não é o filho de Deus? Jesus poderia transformar a pedra em pizza? Em pão? Claro. Mas na hora de transformar, ele estava com fome, ele foi tentado, estava com... Gente, o camarada com fome, ele só quer comer. Está com fome. Quando está com fome, ele não quer saber se está com sal, se está com açúcar, ele quer colocar alguma coisa na boca. Você não gosta de biscoito creme crack ou sei lá, um punhado de farinha. Mas se você estiver rasgando de fome, um biscoito creme crack parece que é a coisa mais saborosa da vida. Você come ali com aquela... Eita! Mas não é porque era bom, é porque você estava com fome. Então Jesus estava com fome, e a tentação transforma as pedras em pães. E o diabo era aquilo ali. Era ele ter o poder de fazer, mas ele lembrar da palavra, está escrito, nem só de pão. Porque Jesus sabia que Deus Pai havia deixado o povo no deserto passar para ver o que estava no coração do povo, na mente. Eu vou deixar vocês passar fome para ver se vocês me servem, porque vocês me amam, ou por causa da comida. Então Jesus teve várias situações de Satanás que estava ali do lado dele.
Quem foi outros satanases? Satanás que apareceu para Jesus? O sumo sacerdote, Caifás. Quem foi os soldados que colocaram uma coroa de espinho na cabeça dele, zombando dele? Quem foi aqueles que levaram para a cruz? Tudo ali era Satanás na vida de Jesus, gente. Tudo ali era oposição. Quem foi Satanás na vida de Jesus? Aquele que Jesus, morrendo de sede, pediu água, deram para ele o quê? E você sabe o que é aquilo? A gente fala que é vinagre na bucha, não foi? Pegaram lá uma lança, enfiaram lá uma esponja, né? E botaram no vinagre e deram para Jesus beber. Você já pensou, já analisou vinagre? Aí eu já vi pregador dizendo, não, o vinagre é porque tinha um poder para tirar a dor, para tipo, né? Para tirar a dor, para diminuir a dor, para adormecer. Eu já vi pregador falando isso. Não, porque o vinagre ele tem um poder para trazer uma dormência. Então eles queriam tirar o sofrimento de Jesus, mas Jesus tinha que sofrer. Então queriam dar vinagre para Jesus não sentir dor. Jesus todo arrebentado na cruz, já tinha tomado tanta porrada. Aí o Senhor pediu água, aí ele, depois que bateram tanto, ia dar vinagre para Jesus não sentir dor. Se eles queriam que... Não, eu estou dizendo que tem teólogos que dizem isso. Que o vinagre, por causa da fermentação, por causa do teor de álcool do próprio fermento, ia tirar a dor, inibir a dor. Pode até arder no momento, mas depois ia tirar a dor. Mas a questão não é essa. Agora você entra dentro da cultura dos romanos e vai entender o que é o vinagre. Os romanos, porque foram os romanos que crucificaram, os romanos tinham lá as suas latrinas, o seu banheiro público, vários vasos sanitários. E tinha duas vasilhas, uma com água e outra com vinagre, com esponja. E eles usavam o vinagre para limpar lá as latrinas. E a água para se limparem, se higienizarem. E quando eles pegam a esponja e colocam no vinagre e colocam para o Senhor, aquela esponja era a esponja que estava dentro do vaso sanitário deles. Entendeu? Era para humilhar o Senhor. Não tem nada a ver com o negócio de amenizador. Era coisa de banheiro. É aquele negócio que a gente pega ali e joga no vaso, né, para limpar. Era isso que fizeram para o Senhor. Pegaram lá, colocaram lá no vaso lá. Aquele vinagre era uma água suja do vaso que eles limpavam com aquela esponja, ó. E aí pegaram, botaram lá no vinagre e deram a Jesus. Cara, tu quer água? Toma aqui, beba dessa água. Não deram nem da água limpa que eles jogavam lá, para que eles se limpavam, né? Deram do vinagre que jogava lá dentro da coisa lá. É isso que vocês estão entendendo. Para humilhar ele. Então é por isso que Jesus não bebeu o vinagre. Mas deram a ele aquilo ali, né? Então imagine... Quem tem um Satanás desse vai precisar de um ser espiritual, irmão? Que ser espiritual eram os homens. Paulo disse, os homens que mataram Jesus. É esse Satanás que nos persegue. São eles. Essa raça ruim aí, essas serpentes malignas. Essa herança maldita de Adão. Essa herança que havia uma profecia que a mulher ia pisar na cabeça e esmagar. São eles, os descendentes da perdição. São os satanases. Aí no João capítulo 8, eles se levantam contra Jesus. Jesus disse, vocês não recebem a minha palavra porque vocês têm por pai o diabo, que é homicida, pai da mentira desde o princípio. Nunca se firmou na verdade. Quando fala mentira, fala do que ele é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. Tá vendo, irmão? Então quem é o diabo aqui? É um ser espiritual? Não, irmão. Primeiro homicida e mentiroso foi Adão, o homem, natureza humana. E volto a repetir, querido, nunca leve Adão ao pé da letra olhando como um personagem. Olhe Adão como a natureza caída. Porque se você ficar preso em Adão como um personagem, aí vai vir aqui aquele senso de justiça. Mas como assim, irmão? Adão foi o primeiro homem que Deus colocou no jardim. Como Adão ia ser do maligno?
É a natureza caída adâmica, e dele veio Caim, dele veio Judas, dele veio os filhos da perdição, a herança da serpente, vem tudo. Raça de víbora, os saduceus, os fariseus, que João Batista no batismo denuncia todos eles. Vou tentar adiantar aqui. Então é isso, irmão. Então não era um personagem em si, era uma natureza. Então Jesus teve vários satanases, né? Satanás na sua vida. E bem como Paulo e tantos outros. Teve um homem que não era nem famoso, mas tinha um capeta do lado dele. Quem? Um homem chamado Sérgio Paulo. Mas Sérgio Paulo não era apóstolo, não era pregador, não era nada. Ele era um procônsul, ele era um homem importante lá. E lá em Atos 13, Paulo passa e começou a falar do caminho do Senhor. Só que tinha um indivíduo chamado Bar Jesus. Que Bar quer dizer filho, né? Na nossa tradução é Jesus, né? Ou Bar Yeshua, filho de Yeshua. Quer dizer filho de Cristo, filho de Jesus. O homem chamava Bar Jesus, filho de Yeshua. Só que quem era ele? Um mágico, falso profeta, enganador. Quando Paulo começou a falar do evangelho para Sérgio Paulo, seu xará, Sérgio Paulo começou a acompanhar Paulo, ouvindo a mensagem, aí o mágico atravessou, que traduzido, interpretava o nome por Elimais. E aí ele se levantou contra. Está lá no texto, Atos capítulo 9, capítulo 13, se eu não me engano, versículo 9. Está lá no texto. Paulo olha para ele assim, ó, cheio do Espírito Santo, e diz: a mão do Senhor recai sobre ti, filho do diabo, cheio de toda iniquidade, você não cessa de perturbar o caminho do Senhor. Eis aí a mão do Senhor sobre você e ficarás cego. Agora venha cá, eu te pergunto, que autoridade Paulo tinha para falar que aquele homem ia ficar cego e aquele homem ficar, gente? Aí você pergunta: irmão Elcio, como é que Paulo fez aquilo? Meu irmão, presta atenção no chamado de Paulo. Quando Paulo se colocava também como um filho do diabo, que ele perseguia a igreja, lembra? Está passando até uma série aí agora, né? Ele não perseguia a igreja? Ele não perseguia o caminho do Senhor? Aí no meio do caminho de Damasco ele cai, né? O que é que o Senhor faz com ele? Cega ele. Então Paulo sabia que o Deus que cegou ele, porque ele perseguiu o evangelho. Paulo tinha tanta fé, tanta confiança em Deus, que ele dizia assim: esse Deus que me cegou, porque eu persegui o Senhor, esse Deus vai cegar esse daí também que está perseguindo o caminho do Senhor. E na hora ele ficará cego. Na hora, o Bar Jesus ficou cego. Porque assim como Paulo ficou cego porque perseguiu o Senhor, se colocou como um diabo na vida do Senhor, Paulo também usou de autoridade e aquele homem também se tornou cego imediatamente. Porque estava perseguindo o caminho do Senhor. Irmão, mas hoje na graça acontece alguma coisa do tipo? Irmão, presta atenção. Existem situações que acontecem com o ser humano que se levanta contra o Senhor, que Deus não precisa mostrar para ninguém, não. Acontece no íntimo de cada um. Tem gente que tem nome de quem vive, mas por dentro está morto. Pessoas que se rebelam contra a vontade de Deus, que Deus ministra no coração e ele não se inclina. Pessoas que falam no espírito e mandam a pessoa fazer alguma coisa e a pessoa não faz, a pessoa é ruim. Pessoas que o espírito está bradando: libere perdão, perdoa teu pai, tua mãe, teu irmão, teu marido, tua mulher, teu filho, e a pessoa está com uma mágoa no coração. Ele pode estar cantando na igreja, louvado seja Deus, aleluia, lá baixaram, ele me canta, mas por dentro ele está destruído, ele está cego, ele não tem revelação, ele está doente, ele dá risada, ele brinca com os outros, mas no interior dele ele é triste. Mas é porque Deus está fazendo isso com ele, irmão Elcio? Porque ele é rebelde contra uma voz do Espírito que brada nele. Então Deus é ruim porque Deus está castigando. Não, não é Deus que está castigando, não. É ele que está se castigando. Porque ele sabe do que tem que ser feito, só que ele não faz. Como é que eu tenho... Aí eu erro com minha esposa. Eu aprontei com a minha esposa. Deus, eu vou ter que pedir perdão.
Vou ter que me desculpar, vou ter que... vou fazer nada. Que? Senhor, louvado seja o teu nome. Não tem louvado seja o teu nome certo, vai estar ali. Aquela angústia vai queimar na tua consciência. Enquanto você não se resolver... É assim ou não é? É a consciência. E isso pode acontecer com qualquer pessoa, gente. Outro dia eu cismei com Safira. Ela fez um negócio que eu não gostei. Minha mão é pesada, né, gente? Eu dei uma palmadinha, mas a palmadinha ficou a marca. Eu tinha minha razão, eu estava na minha razão. Ela desobedeceu, eu avisei antes. Ela chorou. Mas eu passei o dia todo mal. Aí depois eu tive que informar. Tem que ter sabedoria, né? Porque se você vai chegar para uma filha e vai dizer, me perdoe, me desculpa, a filha vai dizer, então o errado foi o Senhor. Então vou continuar fazendo, não é isso? Aí eu disse, olha, eu não queria fazer isso, porque eu te amo. Mas infelizmente eu fiz. Mas eu não quero fazer isso mais nunca. Agora você entende que não pode fazer isso? Sim, meu pai. Me desculpa, me perdoa. Sim, minha filha. Eu não vou fazer isso porque em fazer isso com você, eu me feri, eu me machuquei, eu senti dor. E a lágrima vem no olho. Entendeu? Então, Deus vai sempre tratar conosco nessas áreas. Então não adianta você dizer, porque eu conheço o evangelho e hoje em dia não tem. Não! O homem planta o que ele colhe e ele tem consciência do que ele faz. Agora, para a religião é mais fácil botar um capeta, né? Botar um demônio, botar um diabo, isso e aquilo outro. Vamos adiantar porque essa mensagem vai ter que ficar para uma segunda parte. Então, queridos, esse tipo de Satanás e situação sempre vai acontecer na nossa vida. Não tem a ver com ser espiritual. Então nós precisamos entender o contexto para não estar manipulando esse texto e criando uma situação. Outro texto que as pessoas manipulam, que eu vou deixar para a próxima semana, nós vamos dar continuidade. Eu acredito que a gente vai ter aqui umas 3 mensagens nesse estilo aqui, para a gente explicar muito detalhe. Nós vamos falar sobre o texto de Isaías 14, o texto de Ezequiel 28, o texto de Apocalipse capítulo 12. Tá? Então, várias passagens, você vai ver opositor, Satanás, diabo, e a gente vai tentar, na medida do possível, clarear a mente dos irmãos, pontuando esses assuntos, para ir desvendando aquilo que ainda está com vestígio, né, do véu da religião. Então, assim, a graça de Deus, ela abriu os nossos olhos para essas questões, porém, existem alguns pontos que a gente se atrapalha ainda, então é necessário que a gente venha lançar luz, usar a palavra da graça para lançar luz nos textos, para a gente ir aprendendo. Amém? Então, por hoje é só. Eu espero você na próxima lição, na próxima leitura. Vai ser uma série de estudo do tipo. Eu não vou colocar no projetor, é até melhor, né, para ler, mas porque como são muitos textos, e aí também vai ficar muito extensivo. Então a gente vai lendo aqui, porque quando chegar o tempo de cansou, é o tempo de parar, tá bom? E olha que interessante, eu estava com alguma coisa para falar aqui ainda, mas Papai do Céu já disse que tá bom, então tá bom. Amém? Graça e paz, e até a próxima.